Olá galera, nesse vídeo eu vou falar sobre um dos temas que tem sido bastante discutidos, né? Que é o que tem se dito aí, que queremos expulsar o comunismo, acabar com o comunismo que vem ganhando força, né? O comunismo do PT, da Venezuela, de Cuba, da Bolívia, né, e outros países, né, desses governos de esquerda comunista, né, nossa bandeira nunca mais será vermelha, né. A gente começa a perceber que existem muitos problemas de definições com todas essas discussões que são feitas, né. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer de uma forma grosseira e simplista é a diferenciação básica entre o que é capitalismo e o que é socialismo, né? Uma primeira definição tem a ver com a propriedade. No capitalismo, a propriedade é privada. São as empresas, são os ricos que detêm as indústrias, o comércio, as propriedades privadas e rurais. No socialismo, é tudo estatal. O governo, é o Estado, comandado pelas pessoas pelo povo, então não existe um único dono. Quando a gente vai para o comércio, dentro do capitalismo, tudo que é produzido é decidido pelas empresas, através da demanda, através das necessidades. É o comércio, é o livre comércio que determina a produção. Dentro do socialismo não é feito dessa forma. Existe um planejamento chamado planificação da economia, que define quais são as necessidades da população, quais são o que é que as possibilidades de produção que o Estado tem, que o país tem, né? E a produção é feita com base nisso, né? Então são as necessidades quem define, né? Dentro do socialismo. Um outro elemento tem a ver com o comércio, né? Dentro do capitalismo existe uma liberdade de entrada e saída de empresas, de entrada e saída de capitais. Dentro do socialismo não funciona dessa forma. Existe um outro elemento chamado monopólio do comércio exterior, onde o governo controla o dinheiro que entra e sai do país e a produção também das mercadorias que entram e saem do país, né? E um outro elemento tem a ver com as classes, né? Dentro do capitalismo você tem de um lado a burguesia, os ricos, que são os donos das empresas, os donos do meio de produção, e do outro você tem os trabalhadores, que são quem produzem, quem trabalham para esses donos de empresa, né? Dentro disso aí, no meio termo também tem a pequena burguesia, que são os pequenos comerciantes, aqueles que trabalham para si próprios, né? Mas, de forma geral, existem duas principais classes, que é os ricos e os trabalhadores. E dentro do socialismo não é dessa forma. E não existe só uma classe social que são os trabalhadores, que é todo mundo, né? Que comandam a produção, que dividem os seus recursos também. Então essas são características e diferença entre esses países. A partir daí é que a gente vai começar a definir, a partir dessa análise a gente vai começar a entender, será que esses países são mesmo socialistas, comunistas ou não? Começando pelo Brasil, né? Nós percebemos que, principalmente os governos do PT, que é chamado de comunista, né, que a gente percebe que não é verdade isso, né? Os governos do PT, na verdade, a gente vê aí muita gente defendendo o liberalismo, né, que tem que retirar direitos, que tem que abrir espaço para as empresas multinacionais, que tem que privatizar e tal. E se a gente fizer uma análise concreta dos governos do PT, o governo do PT foi um dos governos mais liberais que aconteceram no nosso país, né? Inclusive, esse é um dos motivos da crise ter pegado tão forte. Vamos analisar cada passo. Por exemplo, privatizações. O governo do PT fez muitas privatizações, só que de uma forma diferente de, por exemplo, do governo Collor, do governo FHC, que eram privatizações abertas, saía privatizando tudo mesmo e acabou. O governo do PT fez de forma diferente, fez outras formas de privatização, mas foi um dos governos que mais privatizaram. Nós tivemos a privatização dos poços de petróleo com os leilões, ou seja, a entrega das nossas riquezas naturais, né? A gente tinha a privatização a partir das PPPs, que são das parcerias público-privadas, onde vários pontos da economia
que poderiam ser feitas com empresas estatais ou públicas eram feitas a partir de parcerias com empresas privadas. A política de concessões, como por exemplo dos aeroportos, ferrovias, rodovias, que também é privatização, é uma forma de privatização também, apesar de chamar concessão. Além disso, você tinha também, foi feito, por exemplo, nas empresas estatais, o aumento do percentual privado dentro das empresas estatais, né? Caixa Econômica, por exemplo, aumentou o percentual que poderia ser privado. E modificou também a lógica dessas empresas que passavam a funcionar como empresas privadas. Então também teve esse elemento de privatização. Na educação, por exemplo, dinheiro público sendo investido nas escolas particulares, né? Hoje houve uma reversão no início da década de 90, em torno de 20 a 40% das vagas eram particulares, eram privadas, e entre 60 e 80 públicas. Hoje se inverteu esse quadro, né? Entre 60% e 80% das vagas são privadas, né? Através, por exemplo, do FIES, do ProUni, que era um dinheiro que poderia muito bem ser investidos. Esses programas sociais poderiam, essas pessoas que aproveitaram, os negros, os de baixa renda que estavam nas empresas privadas, poderiam ter, esse dinheiro podia ser investido na empresa pública e aberto essas vagas para essas pessoas nas universidades públicas, né? Então também é uma forma de privatização, né? Ou seja, o governo do PT privatizou bastante, né? Um outro elemento e muito importante que aconteceu no governo do PT, que deu um boom maior do que um dos outros governos, por exemplo, que foi a desnacionalização da economia. Ou seja, são as empresas. Nós tínhamos, antes do governo do PT, muitas empresas nacionais. Depois do governo do PT, houve uma transformação disso. Setores praticamente inteiros da indústria passaram para a mão de empresas privadas. Eu falei aí dos bancos públicos que foram parte privatizados, mas também o comércio, que aumentou a participação das empresas privadas. Nós temos aí, inclusive na área petrolífera, onde houve uma entrada muito grande de empresas privadas, automobilística, em diversos setores houve uma entrada de empresas multinacionais muito grande. Então, ou seja, o governo do PT abriu espaço para as empresas multinacionais, que é a política liberal, né? Além disso, tem a questão do remessa de lucros, né? Ou seja, o governo permitia que as empresas mandassem dinheiro para fora, ou seja, não exigia um percentual mínimo de investimento aqui, né? Demonstrando também como o governo do PT, na verdade, estava comprometido com os lucros das empresas. Diversas vezes o Lula falou que as empresas e os bancos nunca lucraram tanto como o governo deles. Houve também ataque aos direitos dos trabalhadores. Houve reformas políticas que tiraram o direito dos trabalhadores, houve a manutenção do fator previdenciário na Previdência, depois alterou para o fator 85/95, também houve retirada dos direitos dos trabalhadores. Ou seja, na verdade, o governo do PT foi um governo liberal, de certa forma, inclusive isso que tornou o Brasil vulnerável na crise econômica. Porque o que aconteceu? A partir do momento que a maior parte das empresas do país são multinacionais, em que não há um controle da remessa de lucros, que não há taxação às empresas. O que aconteceu? Com a crise econômica, as empresas tiraram todo o investimento daqui, tiraram o dinheiro daqui e acabou quebrando o país, né? Se as empresas fossem nacionais, isso seria diferente. Então significa que o governo do PT, na verdade, não tem nada de comunista, não tem nada disso, né? E se a gente for analisar também os governos da Venezuela, por exemplo, é a mesma coisa. Existe um comércio completamente aberto, apesar de que existe uma dependência muito grande da empresa estatal do petróleo, mas na realidade na Venezuela funciona o capitalismo normal, assim como Cuba também. Desde o início da década de 90, em Cuba, o comércio e cada vez mais tem ampliado a entrada de empresas. E nesses países, por conta das rixas com o governo norte-americano, as empresas que principalmente atuavam nesses países eram empresas europeias. Ou seja,
Cuba já não é mais socialista faz muito tempo, né? Então, essa definição de que as pessoas fazem, de que esses governos... O problema desses governos, o problema do PT, não é o socialismo, é o contrário. É que esses governos e esses países implementaram uma política capitalista. E isso fez com que esses países ficassem na miséria. A corrupção não foi uma questão do PT, por ser de esquerda, é ao contrário, é que o PT deixou de lado o que era no início e começou a fazer a mesma coisa que os partidos de direita que os governos capitalistas faziam. Então, o problema do PT não é a parte à esquerda dele, e sim como ele começou a administrar como os capitalistas e igual a direita faz. Então, essas são definições importantes para a gente não ficar nessa, para a gente depois entender o que é socialismo e como e por que defender o socialismo, né? E por que tudo isso que está acontecendo de problema no país tem a ver com o capitalismo, com a política capitalista e não com a política socialista. É o contrário. Então, o governo Bolsonaro que quer ser mais liberal, isso vai causar mais dependência do Brasil para as empresas de fora, vai retirar mais direitos e a tendência é piorar, assim como os governos que antecederam também pioraram a vida dos trabalhadores, né? Então, espero que isso tenha ajudado. Nos próximos vou tentar falar sobre o que é socialismo, a experiência socialista, que também existe muita dúvida, esse negócio de socialismo real ou não, empresas estatais. Então fique ligado aí que depois vem mais vídeos por aí. Um abraço.